Então é isso aí, pessoal. Então eu vou começar fazendo a revisão com vocês do pré-teste, tá? Da nossa análise de estatísticas, utilizando o AgroStat, tá? Para ilustrar o nosso encontro hoje, eu estou trazendo essa tabela aqui para vocês, que foi um experimento que foi realizado, né, de um TCC na faculdade, onde esse aluno ele utilizou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variáveis agronômicas aqui dentro do trabalho dele. Ele avaliou ali peso de massa fresca total. Se vocês analisarem que o peso de massa fresca total, ele é o somatório do peso de massa fresca aérea mais o peso de massa fresca da raiz. Ele avaliou o peso da massa seca total, né, que é o somatório do peso da massa seca aérea com o peso da massa seca raiz. Ele avaliou o diâmetro de colmo e avaliou também a altura de colmo. Então, essas são as 8 variáveis agronômicas que foram analisadas aqui dentro desse experimento. A gente tem nesse experimento aqui, ó, foram utilizadas 5 cultivares diferentes aqui de cana, tá? E dentro desses cultivares aqui foram aplicados 5 diferentes tratamentos, tá? Que foram organizados aqui dentro dos nossos blocos para a gente poder fazer a explanação, né, e análise das médias de variância aqui dentro desse experimento. Dentro do experimento, tem alguma dúvida, pessoal, em relação aqui como foi distribuído, a gente entender as variáveis agronômicas? Tranquilo? Posso avançar? Então tá. Então o que a gente já pode ver aqui dentro da nossa tabela? Que eu tenho aqui então 5 tratamentos, 1, 2, 3, 4, 5, e eles foram repetidos então, 1, 2, 3, 4, 5. Então nós temos 5 tratamentos e 5 repetições. Esse experimento então ele perfaz então 25 parcelas, ok? Beleza. Entendido a tabela aqui, a gente, né, verificado aqui as condições aqui de construção dessa tabela e as construções estatísticas, metodológicas aqui, né, para poder fazer essa análise de médias estatística, nós vamos, vou espelhar com vocês aqui a tela lá do AgroStat. Então tá aqui, a gente espelhou aqui o AgroStat. Aqui está a minha conta, né? A minha conta está aqui, tá até as 2 últimas análises que a gente fez, foi referente às nossas aulas anteriores, e eu vou fazer a análise estatística desse experimento aqui. Então, vamos lá, mais experimento. Esse experimento é um experimento de campo, tá? Um experimento que está em DBC, é um delineamento em blocos casualizados. A gente já avaliou na nossa tabela lá que nós estamos com 5 tratamentos em 5 blocos, né, que são as 5 repetições. Ok? E ele vai abrir ali a tela para a gente começar a fazer dados. Eu vou aqui nomear, tá, o nosso arquivo como cana de açúcar DBC, tá? Vai ser a nossa análise aqui, pelo menos como é que eu vou nomear a nossa análise, e eu vou preencher agora aqui a nossa tabela. Como eu contei, né, lá na nossa planilha anterior, as variáveis agronômicas que nós temos são 8. Então eu vou colocar aqui as 8 colunas, já para a gente ter essas informações aqui, quando a gente for transcrever os dados, tá? Então eu tenho uma aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variáveis. Os tratamentos, eles estão nomeados lá, né, como 1, 2, 3 e 4, e os blocos aqui estão da mesma forma como está lá na nossa planilhinha lá do Excel. Eu só vou nomear aqui primeiro as variáveis agronômicas para a gente começar a transcrever os dados, tá? A primeira variável agronômica que nós temos lá na nossa planilha do Excel é o peso de massa fresca total, né, em gramas. A segunda variável analisada é o peso de massa fresca da parte
aérea e outra variável agronômica que nós temos lá é o peso de massa fresca raiz, né? Também em gramas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Beleza, vou continuar transcrevendo as informações aqui. A próxima análise aqui é peso de massa seca total, né? Então vamos trazer aqui para essa coluna. Então, o que eu estou fazendo aqui? Não tem nada de espetacular, estou copiando e colando. Ô, Aldão, aqui no tratamento não tinha que estar 1 a 5? Por que está repetindo um? Vamos lá, o tratamento aqui, cara, ele está me dizendo que a cultivar 1 está dentro desse... Como se aqui a gente tivesse aqui, o cultivar fosse a cana Karen. Então, a cana é o tratamento número 1. E essa cana Karen, ela foi repetida 5 vezes em outros blocos. Tá? Se a gente tivesse o nome dos cultivares aqui, nós colocaríamos o nome aqui no lado do tratamento. Na nossa... No nosso teste de amanhã, vai ser com variáveis de soja, tá? Eu já liberei, já construí já o teste de vocês. E aí tem o nome das sojas lá das cultivares. E aí é só você vir aqui, ó, e substituir aqui pelo nome da cultivar, tá? Beleza? A gente vai fazer isso e te mostrar amanhã. Não, vocês... vamos lá. Deixa eu terminar só de transcrever esses dados aqui. Eu já explico como é que vai ser esse preenchimento lá de amanhã. Então, nós temos uma outra... Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vai interrompendo aqui, porque o momento é para isso, tá? Então, a outra especificidade aqui é o diâmetro de cômo. Tá ali. E, por último, nós temos aqui a altura de cômo desses cultivares de cana. Então, está a nossa última coluninha aqui preenchida. Bom, respondendo a pergunta de vocês, na aula que vem, eu vou deixar lá o arquivo, eu vou fazer uma videoaula, tá, explicando, fazendo orientação para vocês. Ali eu vou inserir ali um questionário, tá, como se fosse a tarefinha, junto com o arquivo da análise que vocês vão fazer. E aí eu vou criar uma pergunta para cada variável dessa, vocês vão rodar a estatística, apresentar os números, né, das variâncias junto com as letras, e logo abaixo vocês vão fazer um texto explicando, né, o que a gente tem ali dentro dessas tabelas, né, o que significam essas médias. Porque não adianta nada, fazer essa análise aqui é muito simples, né, é só colocar os dados aqui e mandar rodar. Agora, o que eu preciso realmente avaliar o aprendizado de vocês é se vocês sabem o que vocês estão recebendo de informação, né? Então, é por isso que eu preciso que vocês façam esse texto descritivo, assim como a gente fez nas aulas anteriores. Então, olha agora, o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar lá na nossa tabela, né, nossa planilha do Excel, e eu vou recortar e colar todos os dados de acordo com as colunas. Então, aqui, ó, para peso de massa fresca total, ó, joguei os dados, eles já foram todos alimentados. Ele pode selecionar todos mesmo, tá? Na parte de massa fresca aérea, a única coisa que eu vou pedir para vocês tomarem um pouco de cuidado é onde vocês vão colocar a célula. Lembra sempre de colocar aqui na primeira. Porque se você, por acaso, errar e colocar na segunda, os dados vão ficar desencontrados, né? E aí nós não vamos ter a confiança aqui dentro dos números que encontrou dentro do trabalho de campo, dentro do experimento. Então, trazer aqui para o peso de massa fresca, né, da raiz. Vamos aqui já para passar para a massa seca. Pode copiar tudo de uma vez ou tem que pegar um por um e ir colando? Você sabe que eu pensei nisso agora? Eu pensei talvez copiar tudo de uma vez se der certo, mas eu fiquei com medo de dar errado aqui, a gente tem que começar tudo de novo, né? Mas faz o seguinte, quando eu terminar a nossa aula aqui, vocês vão lá na sala virtual, baixa esse arquivo e tenta fazer isso. Se der como, né, para recortar e colar tudo de uma vez, ganha um tempão danado. Né? Eu acredito até que possa ser que dê, né? Mas eu não vou correr esse risco aqui agora não, ainda mais ao vivo, né?
Fica toda uma reputação aqui, né? Por conta... Bom, faltam 2 aqui, vou entrar no diante de como. Você tem crédito, Rodão. Obrigado. Bom, diante de como. Mais um aqui. E por último aqui, a altura de como. Aí nós vamos ter toda a planilha já transcrita aqui para o nosso software estatístico. Vou jogar aqui na última coluna, primeira célula, Ctrl C, Ctrl V. Gente, está aqui, está preenchido todos os dados. Aqui eu vou dar uma pausinha e vou perguntar se tem alguma dúvida, né, em relação a alimentar esses dados, transcrever isso da planilha do Excel para cá. Alguém tem alguma dificuldade nisso aqui? Acho que não. Podemos avançar? Pode. Então vamos avançar. Então aqui eu vou pegar no cantinho aqui, das fotinhas. Aqui, vocês estão vendo aqui que no nosso lado direito aqui, do nosso AgroStat, gerou relatório de todas as análises agronômicas, né, que nós fizemos aqui. Todas as variáveis agronômicas, se gerou um relatório, né, do peso de massa fresca total, aérea, né, da raiz, o peso de massa seca, tanto de como quanto para a altura. Aí o que a gente precisa fazer? É clicar em cada um desses relatórios e esse relatório vai gerar para a gente as informações. Então, vamos lá, vamos gerar essas informações aqui. Tem que ir um por um, Rodolfo? Tem que ir um por um, porque cada um ele vai te dar um relatório diferente, né? Por isso que eu falei, aqui são 8, né? Esse cara fez um trabalho aqui avaliando 8 diferentes variáveis agronômicas, deu um trabalhão danado. Você imagina fazer correlação com isso, com os outros cultivares. Mas, enfim, esse foi o trabalho dele. No que a gente vai fazer amanhã, eu vou colocar somente 4 variáveis, tá? Então, são 4 variáveis diferentes para a gente fazer análise. Esse TCC teria como você disponibilizar ou não? O TCC, eu não tenho esse TCC. Ah, tá. Mas eu sei de quem ele é. Se você quiser depois, eu te passo o nome dos autores. Eu sei que foram 3 alunos que fizeram 3 trabalhos diferentes, utilizando as mesmas cultivares e fazendo análises diferentes, tá? Foi o trabalho do Murilo, o trabalho do... Nossa, eu lembro só o apelido do menino, do Zé Colmeia. Mas eu vou lembrar, eu tenho isso anotado lá, depois eu te passo, tá, Gustavo? Tá bom, obrigado. Então vamos aqui, analisando o peso de massa fresca total. Olha aqui o que a gente tem. A análise de variância nos deu aqui que o tratamento 1, 3 e 2 se destacaram, né, entre os demais e não variaram estatisticamente entre si. Porém, os tratamentos 4 e 5 são diferentes estatisticamente dos demais. Todo mundo concorda com isso? Baseado aqui na análise do teste de Tukey a 5% de probabilidade. Tranquilo, gente? A análise aqui para... Tranquilo. Tranquilo, né? Então vamos lá, vamos ver aqui nossa outra variação, né, agronômica aqui, nossa outra análise agronômica, que seria o peso de massa fresca aérea. Ele vai gerar o relatório. Aqui, vocês estão vendo que essa tabelinha aqui, ó, são os dados, os mesmos dados que estão para peso de massa fresca aérea, ele traz de forma isolada, né? Aí fica fácil até a gente conferir esses números. Eu tô gostando mesmo. Olha lá, ó. Aí a gente tem aqui a comparação nas médias pelo teste de Tukey, né? 5% de probabilidade, se manifestou da mesma forma, ó, como se fosse o total. A gente está avaliando aqui o peso de massa fresca aérea, né? Então, os tratamentos 1, 3 e 2 não variaram estatisticamente entre si, e os tratamentos 4 e 5 são completamente diferentes estatisticamente dos demais. Tranquilo aqui também, né? VMS, a diferença média significativa, né? Isso seria em porcentagem. Isso em porcentagem. Então vamos ver aqui o outro relatório. Agora a gente vai avaliar a parte raiz. Raiz vai dar uma surpresa para a gente aqui, ó. Vocês viram que no total ele teve variação estatística. Da parte aérea, a mesma variação se confirmou.
Mas quando a gente avaliou aqui para a parte de raiz, na raiz, na massa fresca pelo menos, né, não variou estatisticamente nenhum dos tratamentos. Todos tiveram Azinho. Essa é a informação, né? Tendo a comparação de média dentro desse experimento aqui, avaliando simplesmente só o peso de massa fresca da raiz. Então, não houve variação estatística entre o peso de massa fresca entre todos os tratamentos, né? Todos eles estatisticamente iguais. Certo, gente? Essas análises vocês já sabem fazer isso, né? Essas leituras, vocês já aprenderam isso. A gente só está reforçando aqui para vocês recordarem, porque já faz um pouquinho de tempo. Vamos voltar aqui, vamos ver lá a nossa outra análise agronômica. Rodão, onde é que você pega? Eu estou perdido onde você está pegando essas análises, Rodão. Essas análises a gente já fez, Cris, porque como você chegou um pouco mais tarde na aula, eu já tinha iniciado a análise, tá? Não, agora que você... Onde você busca agora? Ah, tá, raiz, entendi. Tá vendo aqui, ó, o relatório aqui no canto direito? Uhum. Esses relatórios estão aqui, ó. Então aqui, ó, vamos lá. Agora eu vou avaliar peso de massa seca total. Então eu vou clicar aqui, ó, e ele gera o relatório. Ó. Enxergou? Eu só... Olha o Gustavo puxando minha orelha aí, ó. Não, aí depois, como você chegou um pouquinho mais tarde, eu vou subir esse vídeo aqui assim que a gente terminar, e aí você consegue acompanhar ele inteiro, tá? Tá. Obrigado. Então vamos lá, gente. Nesse caso aqui... Vou pegar uma aula com o Gustavo depois também, ó. Vai nessa. Bom, então o que a gente tem aqui, pessoal? Eu já até esqueci que nós estamos avaliando. Estamos avaliando aqui nesse caso aqui, peso de massa seca total, né? Olha aqui. Quem consegue interpretar esse dado aqui? É que o... Não teve diferença diferença nas três primeiras. Ó, vamos lá, nas três primeiras, mas que tem um Bzinho aqui. Não, na verdade... nas duas... Os tratamentos 3 e 1 teve diferença da 4 e 6, porém não teve diferença da 2. A cultivar 2 teve diferença da cultivar 5, porém não teve diferença da cultivar 4, 1 e 3. E a cultivar 4 não teve diferença da cultivar 2 e nem da 5, porém teve da 1 e 3. Exatamente. Como é que... Repete aí. Não, repete não, depois volta a gravação. Né? Bom, beleza. Então a gente viu aqui o que agora a gente viu a parte total. Vamos ver o peso de massa seca aérea. Vocês vão ver que esse experimento, né, especialmente desse aluno aqui, tanto da parte total quanto aérea, eles tiveram a mesma avaliação estatística, tá vendo? A mesma avaliação que o Gustavo fez para a gente aqui se repetiu aqui na parte aérea. Né? Os tratamentos 3 e 1 aqui se destacando entre os demais, porém o 2 não se diferenciando estatisticamente do 1 e do 3 e nem do 4. Né? Assim como o 4 não variou estatisticamente do 2 e do 5. Né? E o tratamento 5 não variou estatisticamente em relação ao 4. Não é isso, Gustavo? Isso, eu acho que sim. Beleza. Oi. Se eu for fazer uma legenda para cada tabela de comparação, alguma coisa, eu só vou escrever o que ela está dizendo. Sim. Sabe por quê? Porque no seu trabalho de TCC, até isso acontece muito na parte da escrita. Muito aluno, a sua pergunta é boa até para a gente gravar isso aqui e deixar isso formalizado. No trabalho, os alunos têm um pouco de dificuldade de seguir um protocolo de chamar a tabela, apresentar a tabela e depois comentar a tabela. Então, o que geralmente a gente começa? As análises que foram feitas para peso de massa seca aérea dos cultivares de cana-de-açúcar podem ser observados conforme a tabela 1. Aí, pá, chamei a tabela. Apresento a tabela, que no caso são essas informações que estão aqui, e logo abaixo eu comento a tabela, que é o que a gente está fazendo agora. O coeficiente de variação vai entrar? Vai, o coeficiente de variação está aqui, ó. Aqui ele, ó. Uhum. Coeficiente de variação. Só que eu tenho que falar desse coeficiente de variação? Não precisa falar, você só apresenta ele logo abaixo da sua tabela.
Porque o coeficiente de variação o coeficiente de variação é o elemento que, quanto mais alto ele for, pode ser que mais variáveis externas influenciaram no seu trabalho, né? Na sua pesquisa. Então, imagina um coeficiente de variação muito alto, ou às vezes um coeficiente... Já aconteceu isso, viu, Gustavo? A sua pergunta, né? Uma vez eu entrei num trabalho, um trabalho de campo, né? Campo tem todas as variáveis externas possíveis, e o aluno apresentou um coeficiente de variação de quase 0. Eu falei, amigo, nem no laboratório você conseguiria algo, né, tão fidedigno, tão igual assim. Né? Então, quer dizer, tem erro no seu trabalho. Então é bom a gente verificar, inclusive, essas situações para a gente poder entender, né, dentro dos nossos números se tem alguma coisa errada. O que a gente viu aqui agora, deixa eu lembrar, foi a massa seca aérea. Agora a gente vai ver peso de massa seca da raiz. Olha lá, o peso da massa seca da raiz, ó. Também. O que aconteceu aí, Cristiano? Se você ligar o microfone, ninguém escuta. Liga o microfone, tio Cris. Ih, pula para a próxima, Roldão. Deixa eu ver se eu consigo ligar o microfone. Liguei o microfone dele já? Não. Ligou, mas ele desligou. Vamos lá, então, para a gente ganhar tempo aqui, nós... Não houve variação, é isso? Exatamente. Isso mesmo, Cris. Nós não tivemos variação estatística entre nenhum dos tratamentos na avaliação aqui no caso de peso de massa seca da raiz desses cultivares de cana-de-açúcar. Tá? Vamos ver as duas últimas variáveis agronômicas, que é no caso aqui o diâmetro de como. Tá ali, diâmetro de como vai fazer a análise. Vocês estão vendo que é muito simples, né? Dá um trabalhão danado, vocês fazendo conta na mão e o negócio aqui. Em menos de 20 minutos, nós vamos fazer 8 análises estatísticas aqui, com todos os dados, né, com todas as informações. Aqui, ó, no caso aqui, para diâmetro de como, nós já tivemos essa interpretação aqui, ó, onde nós temos uma variação totalmente, né, diferente entre o tratamento 5 e o 3, né, que deu A e B aqui, e os demais, né, eles possuem uma correlação aí de semelhança, né, entre o tratamento 5 e o tratamento 3. Né, no caso aqui, a gente está avaliando aqui, diâmetro de como. Certo? O Roldão, no caso aqui, então, só a diferença só seria do 5 para o 3. O 5 e 3... fora esses dois, todos têm correlação. O 5 e o 3 são completamente diferentes, né? Estatisticamente. E o resto tudo tem semelhança. Os outros, eles possuem uma correlação de semelhança, né? Porque eles apresentam A e apresentam B. Na verdade, o que a gente pode trabalhar de forma bem esdrúxula? Eles estão na metade do caminho, né? Eles não são nem A nem B, eles não sabem o que eles são ainda. Então, a gente tem que considerar, né? Por que acontece isso? Às vezes, fica a dúvida de vocês. Por conta aqui, ó, do nosso coeficiente de variação, ó. Isso significa que 1,34% para mais e 1,34% para menos significa igualdade. É igual quando a gente vê a questão dos... Ficou pequeno? Oi? Por ser em campo, igual você falou, ele não ficou pequeno? O experimento? Não, mas aqui, como no caso, esse menino estava trabalhando com cana transgênica, o diâmetro de como vai ficar meio parecido mesmo, né? Sai quase tudo igual. O Roldão, como é que você faz dar o start aí para cada etapa lá em cima? Quer ver? Volta um pouquinho. Voltar para... Peraí. Quando você faz a escolha da raiz, parte aérea, aí, aqui, né? Opa, olha aí que tá me avisando que tá acabando. Clicar. Aqui eu tive que alimentar os dados da planilha, tá, Cris? Eu tive que ir informando aqui. Eu peguei da planilha que eu já mostrei no comecinho da aula, e aí eu vim transcrevendo os dados, Ctrl+C, Ctrl+V, aqui para essa tabela aqui. Você clica em cima dele, Sim, não é isso? aqui, ó, você clica aqui, ó, você consegue alterar os dados se você quiser.
Não, sim, para você, Ele fala pra para ele gerar a estatística. Ah, para gerar, clicar aqui em cima, ó. Vamos lá, última análise, na altura de como, ó. Eu não estou vendo onde você está clicando. É porque você tem que tirar a tela onde está as câmeras pro lado. Ah, é porque as carinhas da galera devem estar em cima aí. É, tem que arrastar pra lá, Cristiano. Deixa eu voltar, Cris, pra você ver. Fechei. Arrastou a galerinha aí? Tá. Tá aqui, ó. Tá vendo? Aqui a altura. Entendi. Achei. Viu? Tá. Tá, isso aí que não tá vendo onde É você muita estava clicando aí. tecnologia. Então, aí aqui, né, para o último análise aqui, o diâmetro de como, nós tivemos essa condição aqui, ó. Tá? Cultivares 1, 2 e 3 não variaram estatisticamente entre si. Os cultivares 5 e 4 são completamente diferentes estatisticamente de 1, 2 e 3. Então tá aqui, isso aqui é a nossa tarefinha para amanhã. Não tem muito erro, não. Vocês vão ver que isso aqui é para facilitar a vida de vocês. E o teste, na verdade, é realmente para eu confirmar se vocês conseguem caminhar sozinhos aí depois para fazer essas análises, né, dos trabalhos de vocês. Né, obviamente que o orientador vai estar junto, né? Vocês vão ter toda a assessoria, suporte. Eu posso também estar ajudando vocês. Né? Eu nunca neguei ajuda para ninguém aqui em relação à estatística, então podem ficar bem à vontade, tá? Ô, Roldão, posso fazer uma pergunta sobre o meu trabalho? Ué, se eu conseguir responder, vamos lá. É porque eu estou testando aquela plataforma Caneco lá da Austrália, de estimativa de produção. E todos os trabalhos que eu encontrei, que eu estou usando como referência, até alguns que o Daniel me passou, é de calibragem do sistema para as culturas que a gente tem aqui no Brasil. Não tem nenhum que que rodou o programa em si, sabe? Igual eu vou fazer. E como é que eu vou, tipo assim, então eu tô com dificuldade para poder rodar estatística. E dificuldade até para poder pensar na estatística, de como eu vou fazer. Porque o que eu vou fazer? Eu vou pegar a safra desse ano e rodar no programa, entendeu? Então, eu vou comparar com o quê? Então, esse tipo de informação você tem que dar uma sondada maior no Daniel, né? Porque o Daniel que vai te dar esse caminho aí, né, de como se desdobra essas análises aí dentro do seu trabalho. Eu, sem estudar ele, sem conhecer, é difícil eu te opinar, mas tenta com o Daniel, se não der, depois a gente pega os números junto com o Daniel, a gente tenta montar essa planilha sua para poder fazer essas análises. Pode ser que você vai fazer algumas repetições e dentro das repetições você vai verificar uma questão de padrão, não sei, aí isso tem que fazer algumas análises, tá? Mas isso não vai muito objeto aqui da nossa revisão. E tem uma pergunta que os meninos ficaram preocupados. Ah, professor, mas eu não tenho dados experimentais ainda para rodar amanhã nos testes. Não preocupa com isso. Essas informações eu vou passar para vocês, a planilha, tá? Já adianto que vocês vão fazer uma análise baseado em diferentes cultivares de soja, tá? Então a gente vai ter lá soja RR, soja desafio, soja danideira, então é um experimento ali que eu já selecionei, já montei essa planilha e eu vou deixar disponível para vocês amanhã para rodar esses dados e fazer essas interpretações das informações. Temos mais 5 minutos, pessoal. Alguém Isso pergunta? É a prova, ou não? Oi? Isso é a prova? Isso é a prova. Isso são 10 pontos, né, que nós combinamos, né? E aí, depois que acabar isso aqui, o teste, a próxima aula eu vou ensinar... Fecha a porta aí, por favor. Oi? Ô, Roldão. Pera aí, vamos lá. Aí, na próxima aula, eu já vou ensinar vocês como montar a introdução do trabalho. E aí depois a gente começa já a agendar as apresentações, tá? As apresentações agora o que vai ser? Juntar tudo que vocês já fizeram e aí a gente pega lá 10 minutinhos cada um, dá pra gente fazer aí 5, 6 por dia. A gente, com 3 semanas aí, a gente zera tudo isso. Aí eu combino com vocês a forma como nós vamos apresentar. Diga, Cristiano. A entrega desse trabalho aí, como é que vai ser? Vai ser online aí ou igual por e-mail? Não, aí vocês fazem a entrega por e-mail, porque eu preciso ter isso guardado para eu documentar e eu encaminhar isso para o Francis.
porque depois, quando vocês forem fazer TCC, ele vai partir do princípio de onde vocês pararem em projeto experimental. Então vai ser para fazer a tabela tudo? Não tem tabela agora não. O seu trabalho não tem tabela, né? O seu trabalho vai ficar em introdução, revisão da literatura, material e método, cronograma de execução, orçamento e as referências. Só, você não tem mais nada além disso. Não, essa de hoje aqui, ó. Sim, a de hoje. A de hoje vocês vão responder via questionário, lá na nossa sala virtual. Ah, tá. Tá? Lá eu vou abrir um espaço lá para vocês fazerem o preenchimento. Ô, Roldão. Diga. Você tá falando que nem vai passar por Francis. Tudo que a gente fez até agora para frente, ele vai orientar o que a gente vai ter que fazer. Aí vocês vão, na verdade, continuar desdobrando isso no 8º período, né? Então, no 7º, agora a gente iniciou. Eu acendi a chama. No 8º período, vocês vão desenvolvendo junto com o orientador, né? Quem vai conduzir o experimento, né? Já arrumando a área. No 9º período, vai sobrar para vocês lapidarem o que vocês fizeram comigo aqui e construir resultado de discussão. E você consegue dar um feedback para a gente, o que saiu cada trabalho? De cada um, tipo... Eu vou dando feedback para vocês nas apresentações. Ah, entendi. No dia das apresentações já vou falando o que eu acho, o que deve ser feito, quais são os riscos que o seu experimento está correndo, né? Então eu vou dando todo esse parecer. Assim como o Francis faz com vocês lá na disciplina de TCC. Ele põe os meninos todos lá, agora, nesse momento aqui, eles estão todos online, aí o Francis vai apresentando para todo mundo e ele vai dando o parecer dele aqui em relação ao conteúdo. Beleza, obrigado. Rodão, Diga, Karen. você não tinha colocado uma data de entrega para introdução, então o trabalho final que tem que te entregar tem que ter introdução, orçamento. A introdução. Não, cara, a introdução é algo muito simples. Você vai ver, a introdução ela vai dar 1,5 páginas. Ela é só para fazer a apresentação do tema. Então, eu não vou dar nota de introdução, mas eu vou te informar que ela é um item, né, textual que deve estar presente dentro do seu trabalho. Você só vai anexar ele ali e entregar quando for entregar tudo junto. Todas as informações, tá? Tá. E eu vou gravar uma aula sobre isso também. Vocês vão ter esse material disponível para consulta. Tá bom. Meus queridos amigos, em relação aqui ao nosso teste amanhã, todo mundo tranquilo? Ou tem dúvida ainda? Tranquilo. Rodão você vai Tranquilo. colocar no horário da aula, né? No horário da aula, Karen. No horário da aula e aquele mesmo esqueminha. Eu vou deixar 48 horas aberto, tá? Para vocês fazerem, né? Dentro dos parâmetros aí que a faculdade está preconizando como entrega de trabalhos. Vai ser amanhã? Rodão? Amanhã. Amanhã o formulário abre a partir do horário da aula. Ô, Rodão, aí vai ser só rodar a estatística mesmo, olhar, no modo final ali você vai pedir para a gente olhar algum aspecto específico e só. Você vai alimentar a plataforma, você vai fazer rodar as estatísticas, apresentar aquela tabela com as médias, né? E comentar. É a mesma sim, coisa que a gente beleza. estava fazendo nas atividades, Léo. Exatamente. Então Que não susto. tem erro, não. Moçada, eu tenho 1 minuto, vai cair aqui. Não, um abraço. Alguma dúvida, amanhã. gente? Acho que não, Rodão. Foi bem esclarecido. Mas que bom, é um desafio, gente. Ensinar à distância não é fácil. E se todo mundo aprendeu, eu me sinto lisonjeado. Eu fico feliz aqui de vocês terem absorvido essa informação. A gente tinha feito o exercício também, facilitou já. Sim. Facilitou bastante. Moçada, então, agradeço Beleza. muito, viu, a presença de vocês aqui. Um abraço, Valeu. um abraço para Bom todo teste mundo. amanhã para vocês. Até mais. Um Obrigada. beijo para todo mundo. Obrigado. Um abraço, até mais. Um abraço.